Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à instrução sobre a norma técnica 13 do CBMGO, referente à pressurização de escadas de segurança. Aconselhamos que assistam primeiro a aula sobre a NT15, controle de fumaça. Por que assistir primeiro a aula referente ao controle de fumaça? Porque na escada pressurizada estaremos fazendo uma insuflação mecânica na escada para o aumento de pressão da área protegida, assim como é feito no controle de fumaça. A instrução sobre a norma técnica 13 será dividida em duas partes. Na primeira parte, estaremos falando sobre os objetivos da pressurização. Vamos relembrar alguns conceitos da NT11 na parte de escadas, principalmente. Vamos falar, então, dos princípios gerais da pressurização. Vamos falar sobre o funcionamento da escada pressurizada. E a parte de procedimento será dividida em duas partes. Na aula 1, nós vamos falar a primeira parte em relação aos procedimentos. Quais são os objetivos, então, da pressurização? Assim como na NT11, manter a escada livre de fumaça, uma rota de fuga segura, através do aumento de pressão no interior da caixa de escada. Novamente, vamos estar trabalhando o quê? Com o fator pressão dentro da edificação, senhores. Novamente, reforçando o quê? A importância, às vezes, de estar assistindo a instrução sobre a norma técnica 15 primeiro. Esse slide aqui, senhores, assim como na NT11 nós já falamos, é uma questão de prova. Saber o quê? Quais são os tipos de escada obrigatórias, exigidas na edificação, de acordo com a NT11. São elas, então, novamente, a escada comum ou escada não enclausurada, a escada enclausurada protegida e a escada enclausurada prova de fumaça. E saber o quê? Diferenciar todas essas três escadas, além das duas escadas que são complementares. A escada à prova de fumaça pressurizada, que nós vamos estar falando nessa instrução, e a escada aberta externa. Fazendo aqui, relembrando rapidamente aqui a diferença entre elas. A escada comum é uma escada que ela não possui paredes ao redor, não é obrigatório, ela não possui porta-corta-fogo e não é tido nenhum tipo de ventilação na escada. A escada enclausurada protegida, como o nome já diz, ela possui clausura, ela tem paredes em todas as suas laterais, ela possui uma porta-corta-fogo e a ventilação é feita através de quê? Das aberturas na própria caixa de escada. A escada enclausurada à prova de fumaça, ela já tem uma proteção maior em relação às duas anteriores. Ela já possui o quê? Uma anticâmara, você tem duas portas para ter acesso, então, à escada, duas portas corta-fogo, com tempo de resistência ao fogo de 60 minutos no mínimo, cada uma, e você possui, a principal diferença é o quê? A anticâmara ventilada. A gente possui uma anticâmara com duto de entrada e duto de saída, grelhas nessa anticâmara para fazer o quê? A ventilação da anticâmara de acesso à escada à prova de fumaça. Agora nós vamos estar falando, então, sobre qual? A escada pressurizada, e enfatizando o quê? As diferenças em relação, principalmente, à escada à prova de fumaça. A escada pressurizada é o tipo de escada onde é feito uma ventilação mecânica através de motos ventiladores, através de um único duto, insuflado, então, aumenta a pressão dentro da escada através desse duto, e temos aberturas na escada através de quê? De grelha nos pavimentos. Aqui a gente já tem o quê? A primeira diferenciação em relação à escada à prova de fumaça. Na escada pressurizada, a gente tem o quê? Um único duto. Na escada à prova de fumaça, a gente tinha o quê? A ventilação feita naturalmente através de dois dutos, duto de entrada e o duto de saída. Por isso que as construtoras têm feito muita opção por esse tipo de escada nas edificações. Por quê? Para economizar com o espaço de um dos dutos aqui. Afinal de contas, o espaço, a área nos pavimentos é literalmente dinheiro para as construtoras. Outra observação importante aqui nesse segundo parágrafo, senhores. A escada pressurizada ela pode substituir qualquer escada presente na NT11. Lembrando que a escada aberta externa, ela substitui elas também, todas as três obrigatórias, porém com restrição e limite de altura. A escada pressurizada não tem limite de altura. Ela substitui qualquer uma das escadas anteriores. Então, qual o conceito de espaço pressurizado? Ele vai ser o quê? O ambiente onde será gerada uma diferença de pressão entre os espaços adjacentes. Novamente, como visto na NT15, a gente vai fazer o quê? A proteção do espaço onde a gente quer
assegurar que não tenha entrada de fumaça através do aumento de pressão. E vai ser criada na edificação o quê? Uma trajetória de escape conduzindo o ar para o exterior da edificação. Entende-se como ar aqui também o quê? A fumaça numa situação de sinistro. A diferença de pressão deve ser mantida no nível adequado para impedir o quê? A entrada de fumaça no interior da escada. Qual que é a ideia, então, o princípio da pressurização? A gente gere na edificação um diferencial de pressão ao longo dos ambientes da escada, de forma que a gente tenha um motoventilador pressurizando um duto, esse duto ele vai ter aberturas diretamente na caixa da escada, uma outra diferença aqui em relação à escada prova de fumaça. Na escada de prova de fumaça, a ventilação ela é feita onde? Na antecâmara. Na escada pressurizada, a pressurização é feita diretamente na escada, é instalada uma grelha dentro da escada para aumentar a pressão P1 dentro da escada. Se a escada tiver obrigatoriedade de anticâmara, entre a escada e a anticâmara vai ter o quê? A instalação de uma grelha, de forma que a pressão, conforme for aumentando na escada, ela vai extrapolando para onde? Para a anticâmara. Com essa configuração, com esse layout de grelhas aqui, P1 dentro da escada sempre vai ser maior do que o quê? Que o P2, que vai ser a pressão dentro da sua anticâmara. Obrigatoriamente, o acesso vai ser através de quê? De portas corta-fogo, e quando a gente tiver a pressurização desses ambientes, também vai haver o quê? Vai haver o quê? A perda de pressão através das frestas das portas. E, naturalmente, a pressão ela vai passando o quê? Para o P3, que vai aumentando gradativamente, num gradual menor, tanto que P2 quanto P1. Então, a gente vai ter o quê? P1 maior que P2, que vai ser maior que P3. P4 já vai ser o quê? A fachada externa da edificação. A gente tem que criar uma diferença de pressão aqui dentro, de forma que a pressão total no interior da edificação seja maior do que a pressão no ambiente externo, na fachada externa da edificação. Criando essa diferença de pressão, um princípio de incêndio no pavimento, qual que vai ser o sentido natural de fumaça? Se a pressão aqui vai estar maior do que a pressão externa, automaticamente a fumaça ela vai ser empurrada para onde? Para as aberturas localizadas nas fachadas da edificação. Aconselhamos, então, que assistam posteriormente esse vídeo, que vai enfatizar o quê? A importância da sala de refúgio nas edificações mais altas e ilustrar também o conceito de pressurização e sala de refúgio. Como se dá, então, o início do sistema de pressurização nas escadas? O sistema principal para acionamento, então, da escada pressurizada vai ser através de quê? Através da detecção de fumaça. Nós, obrigatoriamente, então, vamos ter o quê? Um sistema de detecção funcionando juntamente com a escada pressurizada. Só que esse sistema de detecção, como é uma obrigatoriedade da escada, não necessariamente a gente vai ter que ter detector em todos os ambientes dos pavimentos. Por exemplo, numa edificação residencial, nas unidades autônomas, não é obrigatório o sistema, a instalação do detector nas unidades, nos apartamentos. A pressurização ela vai se iniciar, então, quando o sistema de detecção ele percebe um princípio de incêndio na edificação, acionando, então, o quê? Os motoventiladores para iniciar o processo de pressurização na escada. Quais são os elementos básicos, então, do sistema de pressurização? Outro slide aqui, então, senhores, que vai ser o quê? Importante para uma questão de prova. Como nós já falamos, vai ser o quê? O sistema de detecção, que vai fazer o acionamento dos motoventiladores e do sistema de alarme. Obrigatoriamente, o ar vai ser suprido mecanicamente através do quê? De motoventiladores. Nós vamos ter uma trajetória de escape de ar utilizando grelhas de insuflação, um sistema de controle de pressão através de dampers ou sensores de pressão na caixa de escada e uma trajetória de escape, como nós já comentamos anteriormente, induzindo que a fumaça seja direcionada para as aberturas na fachada da edificação. E, dependendo da altura da edificação ainda, será obrigatório um grupo motogerador para fazer a alimentação dos motoventiladores. Então, observando aqui na figura, o que a gente tem? Princípio de incêndio, sistema de detecção vai perceber, vai acionar os motoventiladores, o motoventilador vai gerar uma pressão negativa dentro dessa sala dos motoventiladores, que vai fazer o quê? Sucção de ar através de uma abertura na fachada da edificação,
Importante observar que o quê? Essa abertura de captação de ar, ela tem que estar no local que esteja o quê? Livre de risco de incêndio. Senão a gente vai ter o quê? Introdução de fumaça dentro da sala dos motoventiladores. A partir do momento que ele começa a fazer a sucção dessa fumaça, ele, através de dutos, ele vai aumentar a pressão dentro da escada com as aberturas das grelhas entre o duto de pressurização ou duto de distribuição e as grelhas instaladas o quê? Na caixa de escada. Durante um princípio de incêndio, a gente vai ter o quê? Naturalmente, que a porta da escada ela vai sendo aberta para as pessoas irem deslocando ali para a saída da edificação. Ao abrir essas portas, a escada ela vai estar o quê? Pressurizando o pavimento, aumentando a pressão dentro desses pavimentos também e automaticamente empurrando a fumaça para onde? Para as aberturas nas fachadas, para as aberturas nas janelas ou outras aberturas que a gente vai estar discorrendo aqui nessa instrução. Algumas informações importantes aqui então, senhores. Exigência de anticâmara. Será exigida anticâmara para as edificações residenciais com altura superior a 120 metros e para as demais ocupações com altura superior a 90 metros. Essa anticâmara, nós já comentamos anteriormente, se for exigido para a escada pressurizada, obrigatoriamente ela vai ter que ter uma grelha entre a escada e a anticâmara para que a pressão na anticâmara aumente no gradual um pouco inferior à pressão que está sendo inserida na escada. Importante diferenciar também, senhores, a anticâmara obrigatória para os elevadores de emergência, que são acima de 60 metros, da exigência da anticâmara na escada pressurizada. Por que isso aqui? Porque muitas vezes o elevador de emergência ele pode ser colocado separado da escada pressurizada. A obrigatoriedade acima de 60 metros da anticâmara será, então, do elevador de emergência. Por exemplo, se eu tiver uma edificação com 70 metros de altura. Dependendo da situação, vai ser obrigatória a anticâmara para o elevador de emergência, mas talvez não seja para escada pressurizada. Observar sempre qual vai ser realmente a exigência da anticâmara, se é para o elevador ou se vai ser ali para a escada. Proteção dos componentes do sistema. Todos os componentes do sistema de pressurização eles têm que estar protegidos contra o princípio de incêndio na edificação. Vão ser eles o quê? Os dutos, os motoventiladores, a sala do grupo motogerador, todos os componentes elétricos que alimentam esse grupo motogerador e motoventilador também, e o sistema de controle, painéis de controle de acionamento do sistema. Devem estar protegidos no mínimo por 2 horas. Exceção feita ao quê? As portas que dão acesso a esses ambientes. A porta vai ser o quê? Proteção de 90 minutos. Porta corta-fogo com proteção de 90 minutos. Observação aqui referente aos dutos, senhores. Se os dutos passarem, porventura, na edificação, em locais onde tenha risco de incêndio, por exemplo, garagem, ele tem que ser revestido, tem que ter realmente o controle de material de acabamento e revestimento ali para, no mínimo, 2 horas. Isso aí é verificado onde? Durante a inspeção. Tem que observar se realmente está passando em locais onde possa ter princípio de incêndio e exigir que seja feito o tratamento com a devida ART da aplicação do produto resistente ao fogo por 2 horas. Sinalização. As portas da escada pressurizada devem possuir uma sinalização específica indicando a pressurização. Essa indicação vai ser o quê? Indicando que aquela escada é o quê? É uma escada pressurizada. Por que disso? Para reforçar a obrigatoriedade que as portas fiquem fechadas. Se uma porta da escada pressurizada ficar travada, aberta, a eficiência da escada ela vai reduzir. A gente não vai conseguir realmente o gradual de pressão que é exigido na escada, que a gente vai estar vendo aqui posteriormente. Distribuição dos detectores de incêndio e iluminação. Deve ser previsto sistema de detecção e iluminação nos seguintes locais. Casa de máquinas do sistema de pressurização. Obrigatoriamente, a gente tem que ter o quê? Na casa de máquinas, um ponto de iluminação e um detector de incêndio naquele local. Sala do grupo motogerador. Novamente, a gente tem que ter o quê? Sistema de detecção de incêndio e ponto de iluminação de emergência. No ambiente onde localizar os acionadores manuais. A gente vai estar falando sobre os acionadores manuais do grupo motoventilador. Obrigatoriamente, ele tem que estar em 2 locais dentro da edificação, e nesses locais também é obrigatório o quê? Sistema de detecção e iluminação.
qualquer outro local em contato direto com a escada pressurizada. Todos os acessos da escada, os corredores que tiverem contato direto com a escada, obrigatoriamente tem que ter o quê? Sistema de detecção e iluminação de emergência. A instalação do detector de fumaça dentro do espaço pressurizado não é aceitável, ou seja, todos aqueles ambientes que realmente estão sendo diretamente pressurizados, ele não pode ter o quê? Sistema de detecção. Por que esse item aqui está em vermelho? Porque aqui a gente tem uma única exceção para essa regra, que vai ser o quê? Exatamente a casa de máquinas de pressurização, que é o que a gente vai estar mostrando exatamente nesse exemplo. Na sala dos motoventiladores, tem que ter realmente um detector de incêndio instalado. Só que esse detector aqui, senhores, ele é o mais importante da edificação. Por quê? Ele vai ter um funcionamento totalmente diferente dos demais pavimentos. Nos outros pavimentos aqui, se ele detectar a presença de fumaça, esses detectores automaticamente eles vão fazer o quê? Ligar o motoventilador. Esse aqui é o mais importante porque se esse detector perceber a presença de fumaça nesse ambiente, automaticamente ele tem que fazer o quê? Ele tem que desligar o motoventilador. Por que disso? Porque se tiver fumaça dentro do ambiente do motoventilador, ele vai pegar o quê? Essa fumaça, pressurizar ela nos dutos e automaticamente fazer o quê? Jogar fumaça dentro da escada, fazendo com que o quê? Inutilize totalmente essa saída de emergência. Por isso que durante o teste de uma escada pressurizada na edificação, como que a gente tem que fazer? Teste nos pavimentos, aciona os detectores, na verdade, pede para alguém da edificação acionar os detectores, o motoventilador vai ligar, desce na sala do motoventilador, pede para o responsável da edificação novamente acionar esse detector dentro dessa sala, e acionando esse detector, o que o motoventilador tem que fazer? Automaticamente desligar o sistema de pressurização. Acionadores manuais do sistema de pressurização. Os acionadores manuais, eles são obrigatórios em dois ambientes. O primeiro deles vai ser o quê? Na sala de controle de serviço, se for um prédio geralmente comercial, ou na portaria ou guarita das edificações, geralmente indústrias, residências. Obrigatoriamente tem que ter o quê? Um acionador manual dos motoventiladores. Outro lugar onde obrigatoriamente tem que ter esses acionadores manuais vai ser onde? Na sala do grupo motoventilador. Por que disso? Se porventura o sistema de detecção falhou, a gente tem que ter a opção de fazer o quê? O acionamento manual do sistema de motoventiladores. Abertura de captação de ar. A sala dos motoventiladores ela tem que ter o quê? Uma abertura para fazer captação do ar externo. A partir do momento que o motoventilador começa a funcionar, nós vamos estar vendo as figuras dos motoventiladores, ele vai gerar uma pressão negativa dentro da sala, essa pressão negativa vai estar fazendo sucção do ar. Se essa abertura for direta para a fachada, ela vai fazer a captação através de filtros para evitar que entre sujeira nos motoventiladores e pressurizar o duto de distribuição para fazer a distribuição realmente nas escadas através das grelhas. Se houver um duto, se essa sala dos motoventiladores não tiver acesso à abertura direta nas fachadas, ela vai ter que fazer o quê? A captação de ar através de dutos. E como a gente já falou, esse duto aqui ele tem que ter a proteção de 2 horas contra incêndio, se ele estiver passando por áreas onde realmente tem o risco de incêndio. Afastamentos da captação de ar. A captação de ar dos motoventiladores ela tem que ser afastada das aberturas na fachada, para quê? Para garantir que o incêndio nessas aberturas laterais não comprometam o quê? A sucção de ar dos motoventiladores. Lembrando que se entrar ar na sala dos motoventiladores, o sistema de detecção lá dentro automaticamente vai fazer o quê? O desligamento dos motoventiladores. Os afastamentos exigidos vão ser o quê? 2 metros de aberturas superiores a essa captação, 2,5 metros nas laterais, se essa captação tiver o quê? Do piso de descarga para cima da edificação, 5 metros se essa captação tiver abaixo do piso de descarga, e aberturas abaixo dessa captação de ar não são permitidas. Por quê? O princípio de incêndio, nessas aberturas abaixo, elas poderiam comprometer diretamente a captação de ar ali através dos motoventiladores. Observando que o quê? Não é permitido as aberturas em toda a fachada onde essa captação de ar é feita. Atentar sempre para aberturas o quê? Se essa captação estiver no piso de descarga, estiver no pavimento térreo, às vezes abertura de subsolo. Se essa captação for feita
no primeiro ou segundo pavimento, aberturas em relação a janelas, a portas nos pavimentos abaixo de onde é feita essa captação de ar. Chegamos, então, ao término da aula 1. Nessa instrução, verificamos os objetivos da pressurização das escadas, relembramos alguns conceitos da NT11, vimos os princípios gerais de pressurização, com o funcionamento e procedimentos utilizados. Então, muito obrigado a todos e bons estudos.